Se você é daqueles que está empolgado para começar a investir em fundos imobiliários, só que descobriu que existem 400 opções e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você, porque eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que todo investidor de longo prazo é obrigado a ter numa carteira previdenciária. São 3 ativos que uma hora ou outra vão fazer parte aí do seu portfólio, eu tenho certeza disso. Tá bom. E como eu gosto dos 3, né, e para não ficar somente em palavras, um deles eu acabei de fazer a compra, já para começar o ano aí com o pé direito. Meti logo aí R$2.000 e já já eu falo qual foi esse fundo imobiliário. E mais legal que isso, eu também vou fazer algumas simulações de quanto eu vou receber a partir do próximo mês com esse investimento aí de R$2.000. Além disso, eu fiz também uma simulação montando uma carteirinha com esses 3 fundos e o resultado surpreendeu. Enfim, fica aí até o final do vídeo porque vai ser bem legal. Aí se você não gostar, você pode aí sentar o dedo no dislike, né, que eu aceito numa boa e vou melhorando nos próximos vídeos. Gente, tem um monte de analista, né, falando que vai ser o ano dos fundos imobiliários. Tá todo mundo aí animado, né, recomendando urgentemente a compra aí de fundos imobiliários. Só que tem um detalhe, essa classe de ativos já está nas suas máximas históricas. E é nessa hora que o investidor se lasca, porque deixou de comprar quando o pessoal metia o pau, né, falava que fundo imobiliário era pirâmide, conto do vigário, né? Quem não lembra disso? E agora o resultado tá aí, recorde em cima de recorde. E o cara que viu oportunidade lá em 2020, 2021 e aproveitou, hoje tá enchendo o bolso de dividendos, porque comprou muita coisa barata e o resultado é que a rentabilidade é totalmente diferente para quem está comprando agora, com os preços mais esticados, infelizmente. Mas assim, gente, não desanima, ainda tem muito potencial de crescimento, né? E se eu fosse você, eu não ficava de fora de fundos imobiliários. É uma classe de ativos fácil de entender, a gente não precisa ser um expert, né, no negócio, é imóvel, gente. Tem lá o empreendimento, que é alugado, o inquilino paga aluguel para o proprietário, que no caso é você, né, quando você compra aí cotas de fundos imobiliários. Simples assim, só que há centenas de opções de fundos imobiliários, por isso é muito importante, né, ter alguns critérios no momento da escolha. Eu, por exemplo, não invisto em ativos com pouca liquidez, poucos imóveis, concentração em inquilinos, setor complicado, né, como no caso de hospitais e hotéis, também estão fora aí da minha análise. E um ponto importante, né, que se você tem interesse em comprar cotas de fundos imobiliários com foco na aposentadoria, deve pensar na estratégia da diversificação. Isso aí é o básico, pessoal, é o feijão com arroz para o investidor. E entre os setores mais resilientes estão os fundos do segmento de galpões logísticos. Eles possuem contratos mais longos e com empresas sólidas, o que acaba favorecendo, né, a distribuição de dividendos com mais previsibilidade. Tem outros setores também muito interessantes, de shopping, por exemplo, né, você compra uma cota desse ativo e se torna dono de centenas de lojas espalhadas aí por todo o Brasil. E falando nesse setor, eu já começo por um fundo de shopping. A gente sabe, né, que dentro desses ambientes tem de tudo. Tem área de alimentação, academia, farmácia, cinema, supermercado e eu costumo brincar, né, que tem até lojas de roupa dentro desse negócio. Enfim, um fundo de shopping não pode, em hipótese alguma, faltar na carteira do investidor de longo prazo. Um fundo que se destaca é o VISC11. E qual que é o diferencial desse fundo? Ele tem simplesmente participação em 20 shoppings, um patrimônio avaliado em 2,4 bilhões, uma liquidez extremamente elevada, ou seja, ninguém fica preso nesse ativo, paga um ótimo dividendo acima de 8% ao ano e tem uma vacância muito bem controlada, com apenas 6% dos imóveis sem inquilino. E isso é muito bom, né? Porque vacância alta é uma das piores coisas que um fundo imobiliário pode experimentar. Só que tem um detalhe, coisa boa todo mundo fica de olho, e no caso dos fundos imobiliários, não poderia ser diferente. Cada cota do VISC11 tem seu valor patrimonial de R$ 115, porém, o mercado está disposto a pagar R$ 122. É o que eu falei, gente. Quando estava tudo barato, ninguém queria. Todo mundo aí correndo para renda fixa, agora ficam chorando aí porque tá caro demais. Você pode, né, obviamente, comprar agora, mas certamente não vai ter a mesma rentabilidade de quem comprou lá atrás. E agora eu entro no segundo fundo imobiliário. E se eu adoro um fundo de shopping, esse então nem se fala, é de logística. E por que que eu gosto tanto de investir nesse setor? Gente, eu trabalho há quase 20 anos dentro de um galpão logístico, desde o final de 2004. E sei bem o quanto que as empresas precisam aí desses empreendimentos para sobreviver. Basicamente,
elas estocam seus produtos e dali são direcionados aí para todo canto do Brasil. E é por isso, né, que um galpão bem localizado faz toda a diferença para a escolha de um potencial inquilino. Justamente por isso, você precisa ficar atento na hora de comprar um fundo de logística. Óbvio que não é só isso, né, o fator determinante para a tomada de decisão. Não adianta o imóvel ser bem localizado, mas ser o único ativo do fundo imobiliário, por exemplo. Tem que possuir vários empreendimentos. E o BT LG11 se encaixa nesses pontos positivos. Ele tem 20 galpões logísticos distribuídos em 6 estados do Brasil, com maior predominância no estado de São Paulo. E se você quiser conhecer o imóvel, se realmente ele existe, pega o endereço dele, né, e joga no mapa. E você vai ver que o negócio realmente é real. Olha só que coisa mais linda, gente. Saber que você tem um pedacinho disso aqui é maravilhoso. E repare que o ponto ele é estratégico. Ele está a poucos metros aqui de uma das rodovias mais importantes do país, a Dutra. Enfim, só quem investe em um fundo imobiliário sabe como que é gratificante passar de frente para um imóvel e saber que ele tem participação societária. Esse aí é só um dos 20 ativos que o BT LG11 possui. E com R$100, pouquinho mais que isso, né, você já se torna dono de todo esse negócio. Tudo bem que o preço também está um pouco esticado, mas eu ainda considero um preço atrativo. Ele tem um patrimônio de quase 3 bilhões e um dividend yield se aproximando aqui dos 9%. E se você está perdido, né, sem saber qual ativo escolher, avalie a possibilidade de colocar um fundo imobiliário de logística dentro aí da sua carteira. Não necessariamente precisa ser o BT LG11, até porque eu não posso recomendar nada. Eu apresentei aqui, né, e cabe a você agora tirar suas próprias conclusões. Agora, se você está achando, né, que é muito dinheiro um fundo imobiliário custar R$100, queria aí alguma coisa em torno de 50, 40, 30 conto, fica tranquilo, porque eu vou trazer um fundo imobiliário custando apenas R$10. E olha só, a cada 2 investidores de fundos imobiliários, um tem ele na carteira. E o motivo é justamente esse, né? Pelo valor da cota ser próximo aqui dos R$10. E tem um detalhe, é um dos fundos que mais vem pagando dividendos, acima de 1% ao mês. Eu estou falando do MXRF11. É um fundo de papel e, diferentemente do VISC11 e BT LG11, ele investe em dívidas imobiliárias, o foco dele é esse. Mas por outro lado, o danado é considerado como um fundo híbrido, porque ele também investe em imóveis físicos, ou seja, ele é bem diversificado. Ele tem um patrimônio de 2,6 bilhões e, como eu disse, a cota está custando R$10,59. Mas não se engane, mesmo com esse valor baixo, ainda assim ele está sendo vendido por um preço maior do que o seu valor patrimonial, ou seja, ele está caro. Gente, ele está entregando um dividend yield de 13%, muito acima aí do VISC11 e do BT LG11. Apresentado aí os 3 fundos imobiliários, agora vem a parte mais legal. Se você montar uma carteira com esses 3 ativos, uma cota de cada, considerando aqui a cotação atual de cada um deles, precisaria desembolsar R$235. E quanto a gente ganharia de dividendos por mês com essa carteira? Eu peguei o dividendo médio de cada um deles e ficaria dessa forma. O VISC11 pagando 89 centavos, BT LG11 75 centavos e o MXRF11 11 centavos, totalizando R$1,75 por mês, comprando aí uma cota de cada um deles. Ah, mas é muito pouco, você é maluco, você tá louco? Gente, eu me recuso a falar mais sobre isso. Chega aí desse pensamento ultrapassado, né, de que fundo imobiliário paga muito pouco. Óbvio, né, que a ideia é que você vá acumulando cotas ao longo do tempo. Quando, por exemplo, você tiver acumulado um patrimônio legal em cada um deles, sei lá, 60 mil, vamos dividir aqui 20 mil em cada um deles. VISC11, né, acho que 160 cotas dá os 20 mil? Não. 170, isso, 170 aqui dá os 20 mil reais investidos. Tudo bem passar um pouquinho. BT LG11. 180 cotas não, 190 também não, 193, beleza. 20 mil aqui no BT LG11, MXRF11, como a cotação é bem baixa, né, R$10, precisa ser cota pra caramba, né, para chegar nos 20 mil reais. 1.800 cotas não, 2.000, aí já ultrapassa, 1.900, beleza, 20 mil reais aqui no MXRF11. Aí olha só que legal, pessoal, os 60 mil já vão render aqui 500 reais todos os meses, já dá uma boa de uma diferença. O começo realmente pode ser frustrante, mas ao longo do tempo você vai colher os resultados. E para não esquecer, né, o fundo imobiliário que eu acabei de comprar foi o BT LG11. A gente comprou 20 cotas ao preço médio de R$ 103,85, deu pouco mais aqui de R$2 mil. Essas cotas serão suficientes para pagar para a gente R$15 por mês de dividendos, de acordo com a média, né, que ele pagou nos últimos meses. Só que tem um detalhe, essas 20 cotas compradas vão se somar com as 117 que a gente já possui, ou seja, vai cair na nossa conta R$ 102 todos os meses. E é por isso que eu sempre digo, torne-se um acumulador de cotas, porque o resultado ele certamente vem.
Tá aqui a prova, eu já falei muito sobre isso no vídeo anterior. Se inscreva no canal, ative as notificações pra gente se ver no próximo vídeo.